Olá, brothers! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer para você dicas para você acordar com o seu cliente antes de você começar a desenvolver um site para ele. São dicas muito bacanas que vão ajudar você a fidelizar um cliente e também a você não perder muito tempo durante o processo de desenvolvimento, tá? Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu peço para você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva para poder estar recebendo o nosso conteúdo que é atualizado toda semana e que também curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? Depois da vinheta de abertura, você já fica com o vídeo de hoje. Bom, pessoal, é muito comum quando a gente vende um sistema para uma pessoa, para um cliente, que ele fica ansioso para ver o resultado. Mas a gente precisa acordar com esse cliente que existem etapas. Existe uma série de fatores que vão fazer um sucesso desse site ou um fracasso total. E se não forem levados a sério, se não for levado ao pé da letra, pode ter certeza que você terá problema. No vídeo de hoje nós vamos tratar então sobre isso, sobre pontos que você deve levantar com o seu cliente para então poder ter um projeto de sucesso, ok? O primeiro ponto que eu tenho para falar para você é em relação ao briefing. O briefing é o momento inicial e mais importante na hora da criação de um site. É nele que você vai definir com o seu cliente o que vai ser o sistema, o que ele vai ter, quantas páginas ele terá, o que cada página vai fazer, como será, a estrutura da página inicial, a forma de contato do usuário com o seu cliente e tudo mais. Essa é uma etapa de suma importância para a gente mensurar o que vem a seguir, tá? Então, procure sentar com o seu cliente, conversar com ele, porque muitas vezes nossos clientes, eles só sabem o que eles querem, mas eles não sabem descrever o que eles querem. Um exemplo muito claro: chega uma pessoa para você e quer falar, olha, eu sou um advogado e preciso de um site. Aí você fala para ele, o que você precisa, o que você quer ter no seu site? Aí a pessoa já trava, ela não sabe. E você corre um risco muito sério dessa pessoa abandonar a ideia, por ela não saber o que ela quer. Aí ela pode trazer na memória que ela não precisa de um site, porque ela nem sabe para que ela vai usar. Então, quando um cliente chegar a você com a ideia, eu preciso de um site, você leve para ele soluções. Então você dê uma pesquisada. É um advogado? Vai lá na web, pesquise os sites que existem de advogados na região e aqueles que são mais ranqueados no Google e leve ideias para o seu cliente. Fala assim para ele, olha, nós podemos fazer seu site dessa maneira. É assim que você quer? Aí provavelmente, se ele quiser mais alguma coisa ou se o site dele não tiver necessidade de ter tal coisa, ele vai te informar. Esse momento é importante para isso, porque muitos clientes se perdem no momento inicial, na primeira conversa que você tem com ele. O segundo ponto é o custo, você estimar o custo que esse projeto vai ter. Existem duas maneiras de você fazer isso. Você pode estimar o preço pelo tempo que você vai levar para fazer, ou então pelo projeto um todo. O normal de se fazer é pelo projeto. Então, se é um site grande, você vai cobrar mais do que um site pequeno. Se é um site institucional que não tem painel administrativo nem nada, obviamente ele será mais barato que um site que necessite de programação com um banco de dados e tudo mais. Essa estimativa, normalmente, como eu faço? Eu calculo por página. Então, se for um site institucional e ele não tem banco de dados nem nada, eu vou estipular um valor por página, vou estipular também um valor mínimo, Por exemplo, o mínimo que eu vou fazer é 5 páginas. Acima disso, cada página ela vai ter um incremento de valor, tá? Agora, se vai ter painel administrativo, se vai ter banco de dados envolvido, aí logicamente o preço vai subir. E como você sabe falar para o cliente se o preço é bom ou se não é? Você tem que vasculhar a internet. Você pode perguntar para amigos programadores quanto que está saindo um site dessa natureza no mercado, ou então buscar com outras empresas orçamentos para saber como que vai ser o equilíbrio de preço que você vai entregar para o seu cliente. Pode acontecer de você vender o site a um valor e uma outra empresa ter oferecido 2 ou 3 vezes mais que você e você sair no prejuízo. Como pode também você oferecer um valor muito exorbitante e então não ser contratado. Então esse equilíbrio do preço
ele é muito importante. Lógico, é o seu trabalho, você sabe o tanto que você vai demorar para fazer aquilo. Então saiba cobrar o certo, o justo, tá? Então o equilíbrio de preço ele é muito importante também na hora da contratação. Um terceiro ponto também que nós podemos acordar com o cliente é a questão do prazo. Quanto tempo você vai levar para cumprir as etapas de desenvolvimento? As etapas de desenvolvimento são várias, desde a criação do layout até a entrega do site. E você tem que estipular datas com o seu cliente. Isso vai ser importante para 2 pontos. Primeiro, para recebimento. Caso você faça um trabalho parcelado, você vai receber parte quando você terminar a parte visual e a outra parte quando você entregar o site, você já vai ter as datas que você vai receber. E também você vai poder diminuir a ansiedade do seu cliente, porque se você prometeu para ele para tal dia você vai estar entregando para ele, tá? Então essa estipulação do prazo é muito importante. E como que a gente sabe quanto tempo a gente vai levar para desenvolver? Isso tudo vai depender do seu ritmo. Se você tem um dia todo para trabalhar, se você tem algumas horas, isso você vai ter que estipular. Normalmente, o que eu indico para quem nunca fez um site? Monte um site para você mesmo, tá? Então você precisa também de um site para poder divulgar o seu negócio. Então monte ele e calcule quanto tempo você levou para desenvolver aquele site. Com isso você já vai ter uma ideia bem bacana também de quanto tempo você vai levar para desenvolver um site para um cliente. O quarto ponto que você tem que acordar com o cliente é o nome do domínio, tá? Que é o nome do site, o endereço do site na web. Isso é muito importante, porque um domínio bem feito, um domínio bem elaborado, né? Um nome bem elaborado, irá alavancar muito a audiência do site do seu cliente. E alavancando a audiência do site do seu cliente, você terá mais chances de encontrar novos clientes com isso, porque um cliente satisfeito, tanto que ele vai te divulgar, e quanto mais pessoas estiverem acessando o site dele, mais pessoas vão ver também quem desenvolveu aquele site, o que vai trazer para você aí alguns resultados bem positivos, tá? Então, na hora da escolha do nome do domínio, procure saber o nome da empresa, ou para que vai ser usado aquele site, e procure em ferramentas que existem aí na internet, como lá na Registro BR, se o domínio já está disponível, se não está, se a pessoa vai usar o .com ou .com.br, isso aí tudo você já pode ir definindo junto com o seu cliente, tá? Você também pode informar para ele, por exemplo, no caso do nosso advogado, ele pode usar o domínio adv.br, tá? Como por exemplo, um dentista pode usar o odon.br, e também até agora existem domínios específicos para cidades, como .sampa.br, tá? Que são para sites de empresas ou negócios que estão em São Paulo. Existem diversas formas de você colocar um domínio, fugindo dos tradicionais .com e .com.br, tá? Então tudo isso é importante você conversar com o cliente e já adquirir logo de cara para garantir um domínio bacana e sensacional para o site do seu cliente. O quinto ponto que nós vamos falar é sobre a hospedagem, uma das questões mais importantes. Escolher uma hospedagem com custo-benefício bacana para o seu cliente e que não seja aquela que fica o dia inteiro caindo é de extrema importância. Então procure utilizar as hospedagens com mais seguranças, mais conhecidas do mercado. Caso você não conheça nenhuma hospedagem, você pode estar entrando em fóruns na internet ou até lá no Facebook, alguns grupos de programação, e perguntando para a galera qual hospedagem que tá boa, qual que não tá e tudo mais, tá? Procure por hospedagens que oferecem suporte, porque se o seu cliente entrar em contato com você porque o site dele está fora do ar, você tem que dar uma resposta rápida. Então, você precisa de uma hospedagem que responda rápido também, tá? E outra questão também é que existem diversos tipos de hospedagem, tá? Existe desde as hospedagens compartilhadas às dedicadas. E dentro das compartilhadas existem hospedagens com menos recursos e outras com mais recursos. E tudo isso você tem que acordar com o seu cliente. O site dele é um site que vai ter muita visitação? Então já vamos pensar num servidor dedicado. Não, o cliente está começando agora, ele está montando o mercado agora. Vamos começar com a hospedagem mais simples, tá? Isso é importante, tanto para você não trazer muito custo para o seu cliente, como também para o seu cliente não se assustar com os preços e tudo que ele vai ter que gastar a princípio. O que normalmente eu faço nessa questão quando eu vou falar sobre a hospedagem? Eu indico para os meus clientes que eles estão começando agora na internet para que eles contratem o menor plano de hospedagem compartilhada, tá? E com isso, o que eu vou fazer para eles? Eu vou analisar para eles, através do Google Analytics,
como que está fluindo o site deles, tá? Então, no primeiro mês ali eu tenho uma métrica de quantas pessoas acessaram simultaneamente por dia. Se eu ver que está tendo muito acesso diário, muito acesso simultâneo, opa, vamos pular para o segundo plano. Tá continuando, o servidor não está dando conta, vamos para o terceiro, até que a gente chegue no dedicado, tá? Então é importante você ir aumentando gradualmente essa hospedagem de acordo com o crescimento do site do seu cliente, por dois motivos. Primeiro, se o site dele está crescendo, ele está tendo mais retorno financeiro. Com mais retorno financeiro, ele consegue uma hospedagem melhor. E pelo contrário, também a gente pode falar, se ele está começando agora, não adianta ele ter um servidor dedicado para 3, 4 acessos simultâneos, tá? Então a gente tem que fazer esse equilíbrio, essa ideia é muito legal de você ter com o seu cliente e também essa transparência é muito importante para colocar você no auge da programação e que seu cliente enxergue você também como uma pessoa honesta nessa questão e que se preocupa também tanto com o seu serviço como com o dinheiro dele. Outro ponto para ser acordado é o design do site. Como que vai ser o site? O que vai ter? Quais cores? Qual que vai ser a marca que você vai querer passar na web? Isso tudo é muito importante de acordar com o cliente. Então, normalmente, o que eu faço? Se o cliente já tem uma logomarca, a gente vai pegar a logomarca dele, vai pegar as fontes que foram usadas ali, vai fazer todo um estudo de tipografia e também das cores dele e vamos aplicar, então, no site e apresentar a primeira amostra para ele nessa questão. O design do site, normalmente, eu apresento sem nenhuma programação. Então, eu monto ali o HTML com o CSS e envio para o cliente poder aprovar. Só depois disso é que eu vou trabalhar com o PHP e tudo mais, com o banco de dados e tudo mais. Por quê? Porque se o cliente quiser alguma mudança, está na hora de ser feito, tá? Então a gente primeiro trabalha o design. Caso o seu cliente não tenha logomarca, não tenha nada, aí sim você precisa fazer um estudo total daquele caso. Você pode contratar um designer para isso ou você mesmo pode, conversando com o seu cliente, perguntando para ele quais cores que ele mais gosta, quais cores que são normalmente utilizadas para o segmento dele, qual a ideia, né, que ele quer passar com o site dele, e assim você pode tanto montar uma logomarca para esse cliente, como também definir todas as cores, todo o design do site, tá? Isso é muito importante de você tratar antes de começar a trabalhar, ok? O sétimo ponto é indicar para o seu cliente que o site dele tem que ser responsivo. De acordo com pesquisas, 69% dos brasileiros acessam a internet por celular. E se o site do seu cliente não for responsivo, muitas vezes nem nas buscas feitas pelos dispositivos móveis ele vai aparecer, tá? Então o site tem que ser responsivo. Seja você aplicando ele com Bootstrap ou fazendo a responsividade aí pelo CSS mesmo, pelas media queries, você tem que entregar para o seu cliente um site responsivo e você tem que explicar para ele o que é, qual que é a importância disso e o porquê isso vai impactar no preço final. Porque lógico, um site responsivo ele é muito mais difícil de se fazer do que um site estático, não? Um site normal. Então isso vai impactar diretamente no preço, mas você tem que mostrar para o seu cliente o porquê você vai fazer o site responsivo, quais vão ser as vantagens dessa questão, para que ele possa então entender o porquê desse acréscimo. E o oitavo ponto que a gente tem para falar, e o último, né, é a questão da manutenção. A manutenção de um sistema é de extrema importância, porque à medida que a tecnologia ela vai aumentando, diversas coisas vão acontecendo com o site, ele necessita de mudanças. Desde mudanças simples, né, que o próprio cliente possa querer adicionar uma página, tirar uma página, ou então a mudança total aí, vamos dizer assim, da estrutura dele, tá? Então a manutenção é uma forma de você fidelizar o seu cliente. Então você pode estipular ali, através de contrato, uma manutenção mensal, um valor que ele vai pagar ali para o mês, e você vai dar suporte para ele, seja ali na questão da hospedagem, seja ali na questão do próprio código, né? Vamos dizer assim, backups que você pode estar fazendo para ele, análises que você pode estar fazendo através do analítico para entregar para eles. Tudo isso você pode adicionar em uma manutenção, um valor que pode ser pequeno, que você vai cobrar do seu cliente, mas que com a medida que você for aumentando o número de clientes, esse valor vai ser muito importante para você que quer ter uma carreira de programador, tá?
Bom, gente, então as dicas que eu tinha para falar para vocês a respeito do que você tem que acordar com o seu cliente antes de começar o desenvolvimento de um site era isso. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um vídeo meio longo, mas com assuntos muito importantes que vocês têm que colocar em prática, tá? Deixo aqui um forte abraço para todo mundo e peço para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, curta, compartilha esse vídeo com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Um forte abraço para todo mundo e até mais!